Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, boa terça-feira para vocês. Episódio 60 do Angu de Grilo no ar. Tem noção, Flávia Oliveira? Pois é, quem diria, né? Sem faltar uma semana. E essa no feriadão, bem que eu queria ter pulado. E Não, hoje meu primeiro foi feriadão difícil. em anos. Não meu primeiro trabalhou. fim de semana sem trabalhar em, acho que 6 semanas. Cruz, credo. Sou contra. Free Flávia. Vocês já sabem que eu tenho uma campanha Free Flávia. Nossa, foi uma loucura. E eu basicamente dormi. Eu também, né? Fazer o quê? A gente continua de quarentena. Eu acho que aqui a gente já entrou na síndrome da cabana, gente. É, total. Por mim, eu já tô ficando. Já ficava, né? Já era dada a ficar em casa agora, então. Bom, essa semana estamos gravando na segunda-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida. E claro que vamos falar de Dia das Crianças, infância. Vamos trazer esse tema aqui hoje. Também vamos falar sobre protestos que estão acontecendo na Nigéria contra a violência policial. A população de mais um país se rebelando, questionando a brutalidade policial. É até interessante falar disso, porque a gente usa violência policial. O Ronilson tem chamado a atenção para o fato de, nos Estados Unidos, estarem usando brutalidade policial, Sim. Que é uma escala acima. E eu vi um cartaz da Nigéria que fala em brutalidade policial também. Tá bom, já vamos corrigir o nosso uso de palavras, tá, meninas? Também vamos falar sobre uma pesquisa que saiu mostrando quais são as prioridades para os eleitores nessa eleição. Óbvio, vamos fazer um papinho, né, sobre isso, um papo leve, um papo descontraído, não vai ficar aquela coisa informe de pesquisa. Mas queria começar falando sobre a Nigéria, pra gente puxar esse gancho da pesquisa e depois terminar mais leve falando sobre infância, tudo de bom, criança. Infância leve é pra quem pode, né, minha gente? Ai, ela não me deixa descansar. Descansa, militante, pelo amor de Deus, em pleno feriado. Bom, o que tá acontecendo na Nigéria? Faz tempo, né, que a gente não fala de uma história internacional aqui nesse pod. Bom, o que está acontecendo na Nigéria é que existe uma unidade da polícia lá que chama SARS, conhecida como SARS. Parece até a doença COVID, respiratória, né? A doença, né? Mas não, síndrome respiratória aguda, não é o caso. É Special Anti-Robbery Squad, que significa Esquadrão Especial Anti-Roubo. Já tem alguns anos, pelo menos desde 2017, que está sofrendo uma série de denúncias. Esse esquadrão agir com violência, tortura, morte, assassinato, agressão, né, principalmente a jovens negros, caso. Essa unidade policial já está sendo criticada há muito tempo, nos últimos anos. Ela é de 92, né? Sim, o governo já tinha prometido várias vezes que faria uma reforma que nunca aconteceu, que foi sendo procrastinada. E essa hashtag End SARS, né, termine, acabe com a SARS, já rola na Nigéria há muito tempo. No último dia 3 de outubro, viralizou uma história de um garoto sendo morto por alguns policiais dessa unidade policial anti-roubo em Lagos, na Nigéria. E aí, de novo, essa hashtag voltou muito forte no Twitter. A Anistia Internacional da Nigéria já tinha soltado um relatório de uma investigação em junho desse ano, acusando os policiais de usarem tortura e outros tratamentos para executar, punir e extrair informações de suspeitos. É um documento que fala de 82 casos que teriam acontecido entre janeiro de 2017 e maio de 2020. E a Anistia fala que esse grupo tinha como alvo homens entre 17 e 30 anos. Então, essa juventude que a gente tanto trata aqui. Homens com dreadlock, calça rasgada, tatuagem, carros personalizados, gadgets, né, tipo celular, eletrônicos caros,
que eram frequentemente alvos de parada policial, de revista e tal, que escalavam para a violência. Já tinham sido prometidas várias reformas que nunca aconteceram, e com esse último caso que emergiu no início de outubro, começaram uma onda de protestos na Nigéria na última semana, nos últimos 10 dias, que já levaram à morte uma pessoa, e a polícia diz que um policial também foi morto. Mas um homem foi morto porque, segundo os manifestantes, policiais abriram fogo com arma de fogo mesmo, atiraram na direção dos manifestantes. E no último domingo, dia 11, o presidente da Nigéria anunciou que acabou com essa unidade, que essa unidade foi desmantelada e que esses policiais serão realocados em outras unidades. Ainda não é o que os manifestantes, o que a população queria. Eles queriam pelo menos que esses policiais, antes de serem realocados, passassem por uma avaliação policial, uma avaliação psicológica, e que esses casos, né, que foram investigados pela anistia, que são apresentados, documentados, em que os policiais são acusados de agressão, tortura e morte, né, sejam devidamente investigados e punidos, mas, a princípio, o que o presidente anunciou é uma extensa reforma da polícia e que essa unidade seria desmantelada. Acho que esse debate é muito atual, né? É mais um país que a gente está falando sobre a necessidade de uma reforma policial, uma polícia que age com brutalidade, com violência, que mata. Depois desse ano que a gente teve o caso do George Floyd, que levantou um debate enorme sobre como os Estados Unidos financiam a polícia, né? Os estados financiam a polícia. Lá o pedido era defund the police, que é tirar os recursos, né? Tirar o financiamento da polícia. E aqui no Brasil, bom, é aquilo que já sabemos, né? Caos, violência sem tamanho. Aqui no Brasil, nas últimas semanas, teve o caso do Misael, no Ceará, um menino de 13 anos que foi morto por policiais dentro de casa. A investigação chegou a uma conclusão na última semana de que os policiais teriam agido em legítima defesa, usando excludente de ilicitude, né? Que a gente já falou aqui do pacote anticrime em algum episódio, que eu vou procurar enquanto Flávia fala, para eu dizer o número do episódio. O excludente de ilicitude começou num debate da campanha de Wilson Witzel, né, o governador afastado do Rio de Janeiro. Ele instituiu informalmente o que chamou de Lei do Abate, em que previa alívio de penas e vários atenuantes para policiais que cometerem assassinatos durante o serviço. E aí o pacote anticrime do Moro previa uma flexibilização também de legislação, porque legítima defesa já existe. Havia um consenso, principalmente entre especialistas, de que o que existe no Código Penal já era suficiente para dar conta de homicídios ocorridos em confronto. O que o Moro tentou instituir eram atenuantes que praticamente liberava qualquer policial para matar. Por isso, esse excludente de ilicitude foi chamado de licença para matar. Era mais atenuante, mais alívios de pena, inclusive perdão, para crimes cometidos por medo, violenta emoção ou surpresa. Ora, qualquer coisa, né? Se você pode alegar isso, estava com medo, fui surpreendido, me emocionei violentamente. Isso acabou não passando na mudança, né, do pacote anticrime, acabou sendo precado no Congresso Nacional, mas, na prática, a gente ainda tem um ambiente de altíssima letalidade, né, homicídios decorrentes de ação policial, principalmente no Rio de Janeiro, e o caso do Misael é bem emblemático. Era um menino que morava na zona rural e estava na cidade, né, na área urbana, na casa de uma tia, porque foi fazer exames para atendimento médico. A polícia teria tido uma informação de que tinha um criminoso dentro daquela casa, que eles estavam procurando, bateram na porta, invadiram a casa, a família toda correu, ele estava dormindo e ele foi morto. A polícia alegou que ele estava armado e não obedeceu à ordem de se render. A família, obviamente, nega, e a polícia retirou o corpo do menino, retirou o lençol, retirou roupa de cama, mexeu completamente na cena do crime. A corregedoria indiciou um policial por homicídio e os 3 que estavam envolvidos na ação por
fraude processual, justamente por terem alterado a cena do crime. E o que aconteceu é que na semana passada, o inquérito policial que foi encerrado concluiu que foi legítima defesa excludente de ilicitude, o que gerou uma baita indignação. Eu até comentei esse assunto no Estúdio I e falei com pesquisadoras da Rede de Observatórios de Segurança, que acompanha também o Ceará, com a Ana Letícia Live, lá do Ceará, e com a Silvia Ramos, professora acadêmica, responsável pelo SESEC, coordenadora da rede aqui no Rio. E todas, obviamente, indignadas. O menino tinha 13 anos, não tinha antecedentes, como se, né, a gente vai sempre ter que tratar disso, mas o Brasil é um país de intensa violência policial. O Ministério da Justiça não está nem aí para isso, né? Depois do Moro tentar o pacote anticrime, que é sempre também recorrente no Brasil, a tentativa de agravar a pena, endurecer legislação e muito pouca ênfase em investigação, enfim, de impunidade, em combate, né, aos crimes contra a vida. Isso não está no cardápio. Agora, o que eu acho interessante desse ano de 2020 é que essa agenda, né, da população questionando, protestando, se indignando contra a violência ou contra a brutalidade policial ganhou muita força. A partir do George Floyd, do assassinato lá nos Estados Unidos, quer dizer, isso está em debate, né? Foi o debate, inclusive, que fez Kamala Harris se tornar a candidata a vice da chapa democrata, mas isso alcançou outros países. Houve manifestações depois do assassinato de George Floyd na França, contra a violência policial, principalmente contra a juventude negra, contra imigrantes. E no início, a Isabela está falando agora da Nigéria, né? Essa unidade SARS, ela é comparável, segundo o Alexandre Santos, que é um jornalista que se ocupa muito do noticiário de África, ela é comparada mais ou menos ao que seria o nosso BOPE, no Rio de Janeiro, as tropas de elite da polícia militarizada. Na Colômbia também houve uma série de manifestações e confrontos intensos com a polícia em razão do assassinato também de um morador de uma área popular depois de ser capturado ou de ser visto entrando numa unidade de polícia que me lembrou muito a nossa antiga, né, finada UPP. Bom, foi um homem de 46 anos que foi agredido repetidamente por 2 policiais dessa unidade, com arma de choque, e estava sob custódia. Houve uma série de manifestações, chegaram 5 pessoas, morreram, inclusive nos protestos na Colômbia, depois dessa morte de um homem que estava sob custódia da polícia numa unidade dos centros de atenção imediata, que são espécies de unidades de polícia comunitária. Por isso, me lembrou muito as UPPs, as nossas unidades de polícia pacificadora. Todo mundo sabe que boa parte daquele modelo de política de segurança do governo Sérgio Cabral, ele foi inspirado na Colômbia, né? Medellín, em algumas experiências, inclusive teleférico, um arremedo de urbanização de favelas e tal, tinha uma inspiração ali e essa polícia comunitária. Só que a aproximação que deveria ser humanizada, de proximidade, né, com a comunidade, com os moradores, foi se transformando ao longo do tempo em relações muito violentas, de repressão muito violenta, na verdade, como aconteceu aqui no Rio. O caso desses protestos da Colômbia de setembro lembra muito o episódio do Amarildo, que foi o pedreiro que em 2013 desapareceu, foi assassinado por policiais, inclusive o comandante da UPP da Rocinha, e houve uma onda também de manifestações à época. Então, veja, a gente tem que aí não é nem só o Brasil, a América do Sul, quer dizer, tem uma herança, uma carga, né, de uma prática de violência, de brutalidade policial que atravessa muitos países, né, do Ocidente e que nesse momento está sendo fortemente questionada pela população. Vamos ver no que dá. E, inclusive, recentemente, o governador Cláudio Castro trocou o secretário de Polícia Civil, o delegado que assumiu, Arlan Tornovski, falou em tanque, em favela, tanque de guerra,
olha, um debate que volta quase 3 décadas, sabe? É muito cansativo. E indo nessa onda aí da segurança, importante a gente dizer que isso é inegavelmente uma pauta das eleições. Por mais que aqui no Brasil as polícias sejam dos governos estaduais e as eleições municipais não tenham necessariamente a ver com isso, né? Porque as prefeituras não decidem, não operam, não mandam nas polícias estaduais, a sensação de segurança é importante para a cidade. E isso está ligado a muitos fatores, né? Não só na atuação da polícia, mas também nas guardas municipais. Em alguns estados, em algumas cidades, também são muito brutais, principalmente com trabalhadores informais, ambulantes, camelôs. Tem uma resposta ao trabalho que não é legalizado, que é muito violenta. E tem outras formas de estabelecer sensação de segurança. Quando a gente pensa em mulheres, né? Mulheres com medo de andar na rua, um lugar mal iluminado. Vira e mexe nos debates, algum candidato fala disso, né? De que o problema da segurança das mulheres se resolve com iluminação. A gente sabe que não é verdade, mas a gente sabe que isso é um fator de uma sensação de segurança. Você ter as áreas mais ocupadas também, né? Ter áreas de lazer em que tenha gente. Uma praça que é uma praça abandonada, que é reformada, que atrai, que tem quiosque, que tem vendedor, que tem uma quadra que tem sempre gente jogando, um parquinho com criança brincando, com idoso conversando. Isso atrai uma sensação também de segurança, de que você não está sozinho passando num terreno baldio. Você está com outras pessoas ali. Então tem muitas formas de os governos municipais implementarem políticas públicas que não tenham necessariamente a ver com a agenda de segurança pública, mas que, com consequência, acabam trazendo uma sensação de segurança muito maior para as pessoas que enfim, frequentam, passam por esses bairros, essas ruas e essas praças. Tem uma pesquisa do Ibope, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, que questiona... São as pesquisas eleitorais do Ibope. A primeira leva que teve Rio, São Paulo, Belo Horizonte... Foi a que a gente falou aqui. Exatamente. Ela mediu também quais são as prioridades dos eleitores. Uma lista de 20 problemas, né, potenciais problemas de cidade, as pessoas eram convidadas a mencionar os 3 principais. De que, na sua opinião, a população da sua cidade está enfrentando, quais são os 3 maiores problemas. Eu estou aqui com a aberta do Rio. No Rio, a principal foi saúde. 74% das pessoas responderam que saúde é o principal, ou um dos 3 principais problemas que a cidade está enfrentando. Em segundo lugar, veio educação. E em terceiro lugar, veio segurança pública. Logo depois vem corrupção, transporte coletivo, e aí vai espalhando e diminuindo os dados. Mas olha, pesquisa São Paulo, deixa eu só falar que eu abri aqui de São Paulo, saúde também é o principal problema, com 63% de citações, no Rio mais de 70%, né? 74% no Rio. Em segundo lugar, também educação, com 40%. Terceiro lugar, segurança pública, com 32%. Quarto lugar, transporte coletivo, com 27%. Corrupção à frente de geração de emprego. Corrupção com 25%. 22%, geração de emprego. Então, o que eu acho importante da gente ficar atento a essa tabela? Vamos deixar o link aqui. Voltando no que a gente falou semana passada, né, de qual é o nosso papel de, também como eleitores, pessoas que estão buscando essas informações com consciência nesse momento de corrida eleitoral, a gente questionar os candidatos, né, e os candidatos também a vereadores, a quais são os projetos nessa área. A nossa cidade está demandando ações, principalmente de saúde, de educação e de segurança. O que tem dentro dos seus projetos para lidar com isso? Questionando os prefeitos, procurando nos projetos dos prefeitos e nos dos vereadores para a gente transmitir essas informações. Se a gente pretende fazer a nossa campanha com dos candidatos que a gente acredita e a gente está vendo que a nossa cidade está demandando questões XYZ,
o melhor jeito é a gente ir direto no ponto que a gente sabe que está tocando quem divide a cidade com a gente. Então, vai fazer a sua campanha do seu candidato, vai falar do seu candidato para o teu pai, para o teu tio, primo, avô, avó, irmão. Já chega num assunto que a gente sabe que é prioridade agora. Acho importante a gente estar atento a esses números, para a gente saber o que esperar também que esses candidatos se posicionem, né? Se não é prioridade falar aqui no Rio de Janeiro, dentro dessa tabela, vamos ver. 0% falou de atividades culturais. Eu acho muito importante falar de atividade cultural, porque a gente fala, que a gente sabe que isso também é geração de emprego, que isso também tem a ver com educação, mas a população não tem esse nos principais demandas da sua vida cotidiana. Tem outras coisas que estão na frente. Então é importante que a gente vá direto ao ponto que está afligindo a população da cidade em que a gente mora. Gente, tem esse relatório, a Isabela vai deixar o link, tem para várias cidades. Tem Campinas, tem Ribeirão Preto, Goiânia, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, já falei, Porto Alegre. Então, assim, vale a pena dar uma olhada, porque são as pesquisas oficiais do Ibope, as pesquisas eleitorais registradas no TSE, e por isso elas estão abertas. Inclusive, tanto esses dados quanto as preferências por candidatos, voto nulo, branco, como a gente já mencionou no programa da semana passada, e os cortes por idade, gênero, por faixa de renda, também estão lá, estão todos abertos. Deixa eu fazer um pause aqui, que eu peguei o dado de Salvador. Saúde, 70%, educação, 46%, segurança pública, 44%, transporte coletivo, 39%, geração de emprego, 24%. Corrupção não está entre os 5 mais em Salvador. Então, veja, as agendas mudam de acordo com a cidade. O Rio de Janeiro tá com um percentual, pelo menos desses 3 que a gente já olhou, um número muito mais intenso de insatisfação, de citação e também corrupção, claro. Nós tivemos os últimos 5 governadores, né, eleitos, já passaram por uma investigação ou experiências de prisão. Sérgio Cabral está condenado a mais de 200 anos e agora o Wilson Witzel foi afastado também por envolvimento, né, em denúncias, investigações relacionados a desvio de verbas de onde? Da saúde. É uma agenda fundamental para o Rio de Janeiro, essa questão da honestidade, da corrupção. Agora, eu acho muito interessante que o eleitor, e já não é de hoje, eu já tinha mencionado, eu acho que isso aqui no Ângulo de Grilo, logo que começou a pandemia, de algum tipo de mudança de visão em relação à presença do Estado, a responsabilidade do Estado, a gente chegou a falar disso, sobre direitos constitucionais. A saúde não é de hoje, eu já investiguei eleições desde 2010 e a saúde, quando não é o primeiro, está entre os 3 itens mais citados pelos eleitores. Aí estou falando mais do eleitorado brasileiro, né, em eleições presidenciais e tudo mais. Mas a saúde sempre aparece como o principal problema apontado pelos brasileiros em relação nas agendas eleitorais. Quer dizer, o brasileiro, o fluminense, o carioca, o paulistano, o paulista, o baiano, sempre souberam que havia problemas com a gestão da saúde e que havia desejo de que essa gestão melhorasse. Não aconteceu porque efetivamente não houve interesse das autoridades, mas saúde sempre foi prioridade dos eleitores e nesse ano, com a pandemia, mais nitidamente ainda. Sim, já citamos total. aqui 3 capitais, né? E as 3, a saúde aparece como o principal problema. Em segundo lugar, a educação, e também não acho que seja por acaso. É muito normal a educação aparecer também entre as prioridades, mas esse ano, com a suspensão das aulas, né, um ano letivo perdido, é óbvio que há uma preocupação ainda maior, né, dos eleitores, principalmente das eleitoras, né, das mulheres, em relação ao que pode acontecer com seus filhos, com a vida escolar dos seus filhos, e os candidatos precisam apresentar soluções para isso. No caso da segurança pública, eu queria fazer 2 recomendações. O Instituto Igarapé, que é uma organização, uma ONG ligada à produção de conhecimento, de estudos, de propostas em segurança pública, lançou um documento que é muito interessante
de que forma prefeituras, né, prefeitos podem participar dos esforços de políticas de segurança. E aí não é só, a Isabela já falou, né, da questão urbana, iluminação, mas tem outras dimensões também de segurança, afora a ordem urbana, né, e a manutenção da cidade. Mas, por exemplo, eles citam estímulos, políticas, né, de boa convivência, por exemplo, no transporte público, que é um ambiente de muita violência contra a mulher, né, de violência de gênero. Sim. Então, assim, mudanças de procedimento em relação a isso, qualificação profissional para os jovens, tarefas, atividades esportivas e culturais em periferias, é o tal do investimento S, né, o investimento social em territórios, né, de vulnerabilidade social para estimular a formação, qualificação, ocupação dos jovens, ocupação não só ocupação de trabalho, não, ocupação em atividades pedagógicas, criativas, combate à evasão e ao abandono escolar, busca ativa das crianças, porque tem correlação, né, entre baixa escolaridade. Não é por acaso que a maior parte da nossa população carcerária é formada por jovens negros de baixíssima escolaridade, que nem completaram o ensino fundamental. Há correlação entre evasão escolar, abandono, defasagem séria-idade e, eventualmente, a entrada no mundo do crime. Então, prefeitos que têm como atribuição principal o ensino fundamental, a educação infantil, têm um papel importantíssimo, que não é o papel que só a polícia desempenha, né, no caso brasileiro. Deixa eu achar aqui, mas aí a Isabela também vai botar o documento. É a Agenda Cidades Seguras, do Instituto Igarapé. Uma publicação de, sei lá, umas 20 páginas, que tem ali como é que os prefeitos e vereadores podem participar de uma agenda de combate à violência. A última coisa que eu queria falar, que eu vou botar o link do Ibope, né, das pesquisas. Não estranhe, porque vai abrir uma página que vão ter todas as pesquisas de todas as capitais e de outras grandes cidades. E aí você procura a cidade que é do seu interesse, clica na pesquisa dessa cidade e aí lá no final vai ter a pesquisa completa no arquivo para download, tem a pesquisa completa, que aí tem essas informações das demandas da população, quais são as áreas que mais preocupam e tal. Então tá nessa divisão por cidade. Mas alguma coisa, Flávia, que você quer falar nesse tema? Eu estou satisfeita, acho que cumprimos o nosso papel que estamos querendo desempenhar. Acho que sim. Nesta corrida eleitoral. Quero passar para o tema de infância. Eu queria abrir esse bloco falando do ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta e protege quais são os direitos das crianças e dos adolescentes. O ECA fez 30 anos, esse ano agora, em julho de 2020, e eu tenho visto muitas mulheres que eu sigo, muitas mães, principalmente, né? Pais também, mas mães principalmente, que falam muito de como a gente precisa enxergar as crianças como indivíduos, respeitar os desejos das crianças, respeitar as particularidades, os traços de personalidade, os gostos, respeitar a individualidade, como a gente respeita dos adultos, né? Que não gostam de uma música X ou Y, não gostam de um filme, de um desenho, de uma comida específica, e a criança, a gente enxerga a criança muito como propriedade dos pais, das famílias que não têm direito a ter seus próprios direitos e seus próprios desejos. E aí eu tenho alguns artigos do ECA que eu acho muito bonito, assim, na teoria, né? Eu acho importante a gente ter isso em mente quando a gente pensa nas crianças. Eu acho que eu já citei isso aqui em algum momento, mas eu acho que vale. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e à convivência comunitária. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais.
Aí o artigo 15 fala: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, participar da vida política, buscar refúgio, auxílio e a orientação. Então, o que eu gosto muito, assim, eu gosto muito de ler o que diz o ECA. Eles falam, enfim, regulamentam muitas coisas depois, né, sobre guarda, tutela, medida socioeducativa, o negócio vai ao infinito e além. Mas esse início eu acho muito bonito, na teoria, como protege as crianças de viverem a infância, né? Eu acho muito incrível que tenha aqui o direito à liberdade também incute o direito de brincar, participar de esporte, se divertir, né? Participar da vida política. O que é uma criança participar da vida política, né? A gente não costuma pensar muito nisso. A gente vive num país em que trabalho infantil ainda acontece muito forte, né? Nessa época de pandemia, com o aumento da pobreza, todo mundo deve ter visto a quantidade de criança na rua vendendo bala, vendendo coisa com os pais, pedindo dinheiro, pedindo alimento. Como a infância ainda é sonegada às crianças do Brasil e de vários lugares do mundo, mas eu acho importante a gente ter em mente que criança tem direito a brincar, tem direito à educação, tem direito a ser protegido, à saúde, tem direito a ter seus próprios desejos e que criança tem direito a ser livre. Tem uma coisa que meu pai falou uma vez que eu nunca me esqueço, que a minha irmã, que estava de férias e queria brincar, não sei o quê, não queria horário para brincar, e o meu pai, não, ela está de férias, é um direito, a liberdade é um direito inalienável, que ela tinha direito de brincar a hora que ela quisesse, não ter hora para almoçar e para fazer as coisas, porque ela estava de férias, e férias era o momento da criança sair da rotina e que a liberdade era um direito inalienável. Então é isso que eu queria dizer, começando esse assunto. Mandar um beijo. Já vi que sou eu que vou ter que dar limite pro meu neto, né? Até parece que eu sou uma pessoa rígida. Mas eu acho importante a gente trazer esse debate da criança como indivíduo, que é digna de ser respeitada como indivíduo e não ser tratada como propriedade, como posse dos pais. Flávia, fala. Sobre infância? Sobre o que você quiser. Não, eu queria até trazer, porque como você falou, em várias dimensões, né, inclusive liberdade, mas eu acho que o direito à educação, que está comprometido, né, especialmente nesse ano, eu acho que a gente precisa se preocupar muito com isso, com o que vai acontecer com as crianças. Mas assim, é porque realmente, gente, isso tem que ser uma agenda, né? A gente tem discutido mais, sei lá o quê, gente na praia do que criança na escola. Loucura. E acho que é importante cobrar, exigir compromissos. Eu li algumas entrevistas já dos candidatos à prefeitura aqui do Rio, por exemplo. E eles falam como se fossem pensar a educação a partir do ano que vem se assumirem, entendeu? E eu acho que eles têm que estar completamente envolvidos, e todos os candidatos, e os candidatos a vereador também, no que está acontecendo agora, sabe? Para chamar a atenção dos eleitores. Qual é a proposta? Qual é a proposta do seu prefeito, do prefeito da sua cidade, para a escola pública nesse resto de ano de 2020 e o limiar de 2021, porque até o outro tomar pé tem que ter alguma coisa já caminhando. Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente tomar as rédeas, né? Como sociedade civil, assim como a sociedade civil tomou as rédeas da ação humanitária, de combate à fome, de distribuição de cestas básicas e tal, está na hora de olhar para essa questão da educação, e isso é fundamental, o futuro das nossas crianças. E lembrando que há um número muito grande de crianças, né, alunos de escolas particulares que estão sendo transferidos para a escola pública, em razão de perda de renda dos pais. Em São Paulo, o último número era de 13 mil alunos de escola da rede privada, na capital, né? São Paulo capital, da rede privada para a rede pública. E eu lembro que no Rio de Janeiro, naqueles anos de recessão,
15, 16, 17, 18, quase 50 mil crianças saíram da rede particular para a rede municipal da capital. Tem uma necessidade imensa de ser debatido, especialmente porque a gente sabe que depois da pandemia, ou enquanto durar esse ambiente aí de crise sanitária, as turmas vão ter que ser menores. Então, como é que vai ser isso? Como é que vai ser a distribuição dessas turmas? Como é que vai ser a adaptação dessas crianças que chegam? Né? Chega no meio do ano, num negócio online. Como é que é isso? Então, né? assim, como é que faz? Eu acho muito importante a gente botar assim, no topo da lista o direito à educação. E a outra coisa, aí fazendo uma referência à semana passada, o Nobel da Paz, né? Foi concedido ao Programa Mundial de Alimentos da ONU, né? Lembrar que não tem vulnerabilidade maior do que das famílias com crianças, né? No Brasil, a pobreza é feminina, negra e com muitas crianças. Lembrei da reportagem de fim de semana do Fantástico, do Marcelo Canelas, uma ótima reportagem sobre essa agenda, infelizmente, que voltou ao Brasil, né? Voltou a nos aterrorizar. As famílias que ele foi visitando eram famílias com muitas crianças, né? Lares adensados, com crianças em situação de insegurança alimentar. E a situação é muito grave das crianças, porque, veja, tem muito dessa insegurança alimentar que era compensada pela merenda escolar. Né? Algumas prefeituras transformaram essa merenda escolar num vale, num voucher, na distribuição de cesta básica, mas ninguém tem certeza de que isso está chegando efetivamente a todas as crianças, de que isso foi implementado em todas as escolas, né, do Brasil, em todos os municípios, em todas as prefeituras. Então, é absolutamente fundamental que a gente tenha política pública e debata, né, educação, saúde, assistência social na direção de combater a extrema pobreza e a fome da nossa população. O Brasil, que montou um arcabouço de política social que foi capaz de, até 2013, né, praticamente erradicar a fome do Brasil, está de volta a essa triste condição, né, que ganhou muita visibilidade no planeta em razão do Prêmio Nobel, mas a gente precisa se ocupar também como sociedade civil. E essa é uma questão fundamental. Alimentos e escola para as nossas crianças. Eu falo, a gente vai falar uma coisa leve no final sobre o Dia das Crianças. Uma mensagem de leveza no fim do episódio. Vocês veem, né, que a Flávia Oliveira não deixa os garotos brincar, não deixa eu me divertir aqui nesse podcast. É só bota o capacete que lá vem pedrada. Não, gente, mas eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão. Agora, tudo bem, quer falar só só alegria? Podemos, fiz muita festa, festejei muito, fui criada... Tempos que também não voltam, né? Eu fui criada no subúrbio, na rua, né? A gente ficava o dia inteiro na rua. Eu lembro de um amigo meu falando que voltava para casa, né? As crianças voltavam para casa quando começava a anoitecer, com a cara completamente suja e uma lista assim que significa que brigou, chorou. Aquela lágrima que limpava a cara suja. Você tinha vestígios no corpo de tudo que tinha acontecido. O pé sujo, a canela russa, as unhas cheias de sujeira, de terra, o joelho ralado, aquela marca de lágrima. Eu tive essa infância e gostaria muito que meu neto pudesse ter uma infância minimamente parecida com essa sensação de liberdade que se tinha nas cidades. Porém vai ficar difícil. Não, porque, né, a gente não mora, eu acho que tá cada dia mais difícil também faz parte, né, dessa sensação de segurança, mas tá cada dia mais difícil a gente ver em cidade grande, ainda que nos subúrbios as crianças ainda brincando assim na rua. Acho que esse ainda tá preservado em alguns territórios da cidade, mas de fato não nos territórios que a gente habita. Acho que vai ser essa vivência de crescer na rua e tal, já é uma coisa que eu não tive na minha vida. Passei minha infância, a gente morava num condomínio que era grande, que tinha muita criança, mas eu não tinha muito saco, assim, Isabela sempre foi antissocial. Tinha uma amiga e um amigo no condomínio, mesmo assim, porque eu suava, eu me humilhava chamando as crianças para ir lá brincar lá em casa. Não gostava de nada, cara.
Chata pra dedéu. Gente, eu sempre gostei muito. Os adultos sempre foram muito mais interessantes do que criança, entendeu? Eu já era uma E pessoa gostava de brincar que... sozinha, tinha ciúme dos brinquedos. Chata pra cacete. Não pode falar palavrão nesse podcast. Cacete tá? não é palavrão, não. Ah, porque quando eu era criança você não deixava eu falar. É só é palavrão pra adulto, mas é pra criança. Claro, todo palavrão é pra adulto. Que ideia. É hipocrisia, né, amados? Não é hipocrisia, não. É limite, educação. A gente sabe a hora. Criança não tem freio. Vai deixar falar palavrão assim. Eu... Aí a mãe deixava eu falar porrada quando eu era criança, porque ela falava que era palavrão. E é. Continua achando. Fazer uma enquete, mas eu acho que porrada é palavrão. Mas eu não tinha muito saco mesmo não pra criança. Por isso que o povo fica, ser filha única é uma merda. Gente, pra mim foi ótimo. Eu tenho uma irmã de 9 anos, né? Então eu cresci como filha única. Pra mim não teve nenhum trauma. Negócio de não ter irmão. Lidei muito bem, eu acho, pelo menos. Não lembro de... Eu queria muito ter irmão. Mas eu acho que quando eu era criança eu não pedia muito irmão, não, né? Acho que foi só depois que eu fiquei maior, assim, mais adolescente, que eu criei essa ideia de que eu queria nada, ter ela irmão. tinha um ciúme louco, inclusive do Aidano. Se tivesse alguma criança, um afilhado do Aidano, assim, tipo, perto dela, ela arrumava um amor pelo Aidano. Rapidamente, ela chegava perto, sentava no colo, não sei o quê. Sempre foi super ciumenta, monopolista. Eu sou territorialista, né? Só isso total. que eu queria dizer. Não é necessariamente ciúme, é demarcação de território. Este local aqui me pertence. Fora cobiça. E essas pessoas, esse local, fora essas pessoas. Cobiça. Uma outra coisa que eu queria dizer... Tem uma frase que eu gosto muito, eu já escrevi no meu Instagram sobre isso, que é um provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E eu acho importante a gente recuperar essa frase, né, hoje, falando de infância, porque a gente tem muito uma imagem de que é o filho dos outros, né? Ah, filho dos outros, não tem nada a ver com isso. Mas tem. Criança vira a nossa... As crianças são que vão virar a nossa sociedade... Quem vai governar nosso país, quem vai estar em contato também com os nossos filhos. Os filhos dos outros são terminantemente importantes para o nosso futuro e para as nossas vidas no futuro. Então é muito importante que a gente tenha responsabilidade assim, com essa criação coletiva, que é uma coisa que se perdeu, eu acho, muito, né, com a globalização, com o crescimento das cidades. É óbvio que em alguns territórios ainda existe muito essa coletividade na criação, todo mundo, um dia as crianças almoçam tudo na casa de um, na casa de outro, toma esporro da mãe de um, toma esporro da mãe de outro, vive todo mundo ali em conjunto, mas isso também já foi muito se perdendo pelas nossas logísticas de cidade, mas acho que é importante a gente ter responsabilidade sobre o mundo que a gente vai deixar para as nossas crianças, não necessariamente os nossos filhos, mas os filhos dos outros. E também, uma coisa que eu li hoje que eu acho muito importante, quando a gente... que é uma linha muito sensível, que é preciso ser respeitada e que a gente precisa lidar com muita atenção, de mulheres que renunciam à maternidade, que não querem ser mães, que não querem ter filhos, que têm pavor dessa ideia, mas para tomar cuidado com essa linha muito tênue entre você não querer a maternidade, você não querer ter filhos e você ter repulsa por criança e você escrotizar, escantear mulheres que são mães e segregar essas mulheres e seus filhos a outros ambientes, os movimentos anti-crianças que a gente vê que já rola em muitos lugares, né? Quando você exclui uma criança, você está excluindo uma mulher, você está excluindo uma mãe em geral. É óbvio que pais também, mas a gente sabe que essa responsabilidade no geral é materna. Então, excluir uma mãe, ter repulsa por criança, detestar criança, né? Muita gente fala isso com muita naturalidade. Como é que você acha um absurdo alguém falar: não, eu detesto pessoas negras, detesto gay, detesto LGBT e detesto criança? É uma coisa absolutamente aceitável, socialmente aceitável. Detesto velho, detesto idoso. É um absurdo, mas detestar criança é algo que é socialmente aceitável. Quando a gente está falando de futuro, de gente, de indivíduo, de um grupo que é muito invisibilizado, né, nos seus direitos.
Então, acho muito importante a gente ter essa responsabilidade, assim, de criação coletiva. Eu lembro, apesar das críticas aqui da oposição, eu lembro da minha infância, eu tenho ótimas lembranças da minha infância, principalmente na casa da minha avó, que morava no subúrbio do Rio, que tinha um quintal enorme com árvores e frutas e pé de chá e plantas. Eu passava o fim de semana lá mexendo em terra e replantando as coisas e plantando troço com a minha avó e vendo os passarinhos, e bicho, e lagarto. Então, assim, eu fui muito feliz nesse período que a minha avó morou nessa casa. Tenho ótimas lembranças de infância com meu primo. E no meu colégio, né, com os meus amigos, que muitos são meus amigos até hoje, assim, que eu virei amiga com 6, 7 anos, e até hoje são os meus melhores amigos. E tenho ótimas lembranças da minha infância, de muitos privilégios, né, de ser filha única, de uma família pequena, mais próxima, muito pequena, né, de 2 primos, um tio. Então, era muito mimada pela minha família, não é mesmo, Flávia Oliveira? Que uma criança que teve tudo e, obviamente, traz muito boas lembranças e agora na responsabilidade de criar uma criança, né, gente? Pois é, gente. Cadê o seu? E eu, ano que vem? Pois é, e ano que vem, que eu já vou ter meu neto aqui pra dar presente de Dia da Criança. Vocês podem imaginar, né? Como é que vai ser. Era um acontecimento lá em casa, Dia da Criança. Isabela ficava me torturando com... Eu lembro de um que foi a casa da Barbie, que eu comprei. Eu pedi até na minha pulseirinha São Bonfim a casa da Barbie. Mas aí eu tava trabalhando até tarde no jornal. Menina, essa criatura não dormiu. Minha mãe, coitada, eu cheguei em casa de um pescoção, tipo, sei lá, 2:00 da manhã. Isabela estava acordada esperando a casa da Barbie. Minha mãe já um zumbi, coitada. E essa criatura, ela estava tão excitada porque ela ia ganhar a casa da Barbie que ela não conseguiu dormir. E a gente ficou até 4, porque aí não só cheguei com a casa da Barbie, como ela quis abrir e brincar. E esses presentes, aliás, outra característica aqui da família. Todos inteiríssimos. Outro dia ela mandou pra irmã dela, né? Eu mandei uma coisa da Polly pra minha irmã. Com as roupinhas! Com as pecinhas toda na caixa. Porque eu brincava, eu guardava na caixa de novo. Naquele coisa Sempre fui muito cuidadosa, gente. E eu também não fui, não? Você aprendeu comigo. Ah, eu, hein? Agora tu vê. Tinha os brinquedinhos de encaixar, de neném. Cada negocinho, aquelas caixonas de plástico que vem com aqueles moldezinhos da roupinha direitinho. Eu brincava, guardava tudo ali, mandei pra minha irmã um negócio perfeito. Até que tinha essa coisa da Polly, tinha uma pista de dança de pilha. Até o negócio tava funcionando até hoje. Eu botei uma pilha nova, funcionou perfeitamente. E no ano passado, no retrasado, porque eu guardei muita coisa nessa de dar pra minha irmã também. E aí, depois eu dei algumas coisas pra ela e várias eu doei. Inclusive essa casa da Barbie, que eu doei ano passado ou retrasado. Alguém até mandou a foto, né, Foi da pra criança. 2 meninas que... Jacari, né? Não, refugiadas. Eu não sei, acho que elas eram de Angola. Refugiadas aqui do Rio. Uma amiga tava arrecadando, assim, presente pra elas de Natal e eu mandei. Outra leva também foi pra Cari no ano passado. E minha irmã já tem muito brinquedo, né? Muita coisa. E me desfiz. Mas ainda tem umas coisas. Tem os bichinhos de pelúcia, que tem os que tem mais significado. E agora vai tudo para o quarto de... Quase que eu falo o nome. Quase que eu falo o nome, queridas. Foi por pouco. Mas esse nome tá quase sendo revelado, gente. É que eu esqueço. Eu tenho que fazer um post no meu Instagram. Prometo que eu vou fazer, mas é porque eu realmente esqueço. Tô com tanta coisa, fazendo tanta coisa que realmente... Mas enfim, é isso, família. Angulars. É isso, a gente Angulars. queria falar, uma mistureba aí de temas, de violência policial, eleição, criança, infância, memórias, direitos, daquele jeito que a gente gosta. E que a gente mantenha a nossa criança interior, né? Uma mensagem final de leveza neste programa, que eu acho que é importante manter a nossa inocência, nossa leveza na alma. Sejamos. Vou até fazer um comercial de despedida da minha coluna da última sexta-feira, que é engraçado. Eu nem me toquei que estava perto do dia da criança, ou das crianças, não sei. E tem tudo a
a ver, porque eu tratei dessa agenda política a partir de um tweet de uma mãe que falou da filha, Penélope, PP, que tinha que fazer um exercício escolar que era listar 4 problemas da cidade e como é que ela resolveria se ela fosse prefeita. E a PP indicou lixo nas ruas sem asfalto, falta de pôneis e insegurança. Falta de pôneis. E eu achei lindo. Eu achei lindo Falta de Pônei, porque é exatamente esse espaço do sonho, do lúdico, que a gente está perdendo. Os adultos não têm, a gente tem uma relação cínica com a cidade, né? Uma relação de medo, de desconfiança, de muito pragmatismo, de descrédito, né? De trabalho, de tarefa. Então, assim, a gente perdeu esse lado lúdico, em particular nesse momento aí de pandemia. Eu acho também que fomos atravessados por isso, em razão do isolamento. Muita gente pensando na própria casa, né? Uhum. E eu achei lindo, então eu escrevi uma coluna falando desse lado sonhático da PP, para usar uma expressão que a Marina Silva consagrou, sonhático, que é o avesso do pragmático, é o sonhático. Interessante você citar Nossa, o me pragmático. falta isso. E aí escrevi sobre esse espaço do lúdico, do sonho, de poder ser criança, de a cidade ser um ambiente amigável para a criança, mas das agendas que ela citou e que efetivamente existem, né? A falta de calçamento, a qualidade das ruas, a insegurança, e aí até citei tudo que eu falei aqui hoje de agendas cidades seguras e a Casa Fluminense. Enfim, tá lá no meu Instagram. Vou deixar aqui também, né? Vamos deixar aqui na sinopse o link para a sua coluna. É isso, gente. Sigam a gente lá no Instagram, Ango de Grilo. Temos atualizado lá com os episódios e fazendo atualizações também dos episódios anteriores, de uma semana para outra, o que mudou, o que dá para acrescentar no que a gente falou. E aí tem sido bom manter, né, esses temas atualizados que a gente trata aqui. E até semana que vem, não é mesmo, Flávia? Até semana que vem. Segunda-feira tem Prestem mais Ango de atenção Grilo. nos candidatos de vocês. E fica aí com esse esporro, então, tá? Com esta ordem. Um beijo. Boa semana, gente. Bom fim de semana, da semana que vem. E se cuidem.